Jair Bolsonaro foi tornado inelegível por uma decisão do TSE, com o seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes, à frente, e quem entendeu, em uma palestra de Jair Bolsonaro para embaixadores, para membros de corpos diplomáticos estrangeiros, ele teria opinado contrariamente às urnas eletrônicas, a eficiência e a segurança das urnas eletrônicas. Uma palestra que realizou para o corpo diplomático de outros países. Bom, a competência do TSE, você sabe, é para fiscalizar, organizar eleições e para julgar atos provenientes destas eleições, aí sim incluindo a propaganda política eleitoral. Ou se não mais se permite a reeleição de membros do Poder Executivo, ou se entende que o governante que procura se reeleger não pode ficar proibido de governar. E proibido de governar e de manifestar a sua opinião. Opinião não é fato, e muito menos fato falso. Pode ser uma besteira, mas é uma opinião. O então presidente Jair Bolsonaro se manifestar contra a segurança das urnas eletrônicas não significa ele se manifestar contrariamente ao sistema político eleitoral brasileiro. E ainda que o fizesse, esta seria sua opinião. Também se indaga o que uma palestra proferida pelo presidente da República para diplomatas, o que essa palestra tem de cunho de propaganda político-eleitoral. Até porque os diplomatas estrangeiros, por óbvio, não eram eleitores brasileiros. São absurdos do mundo jurídico que surgiram de uns tempos para cá e que a comunidade dos operadores do direito brasileiro vem acatando como boi de presépio, vem acatando com ouvidos de mercador, vem acatando numa passividade horrenda, desastrosa, incrível, impressionante. Martin Luther King já dizia 60 anos atrás: o que me assusta não é o barulho dos maus, o que me assusta é o silêncio dos bons. Imagine-se Jair Bolsonaro tornado inelegível ao argumento que atentou contra a democracia por criticar instituições do sistema político governamental brasileiro, por falar mal de urnas eletrônicas. Qualquer regime democrático do mundo tem que permitir crítica institucional, estúpida ou inteligente, certa ou errada, mas a crítica é do jogo. Curiosamente, se permite criticar o Congresso Nacional, se permite criticar atos legiferantes, por exemplo, a reforma tributária, se permite criticar prefeitos e governadores, mas não se pode. Se permite criticar muito o presidente da República, mas não se pode criticar o Poder Judiciário, que é ato antidemocrático, que é desacato, que é desobediência, que é crime contra a segurança nacional. É um entendimento perigoso ao extremo, que você torna intocável a um poder da República em detrimento dos demais. E, sobretudo, veja-se, imagine-se um técnico de futebol que, diante de um resultado adverso, critica o árbitro da partida ou critica o gramado, como costumava fazer o finado e saudoso Tele Santana, né? Criticava muito gramado, criticava muito aos árbitros de futebol. Não se pode dizer que este crítico está falando mal do esporte ou está prejudicando ao esporte, porque ele critica tópico, porque ele critica etapas da realização de um procedimento, né? Muito antes, pelo contrário, a crítica muitas vezes não só deve ser bem aceita, como deve ser incentivada, porque o normal é que a crítica seja construtiva. E como eu costumava dizer demais para o meu finado amigo Araceli de Paula, ex-deputado federal, prefeito da minha cidade, por inúmeras gestões, né? Eu costumava dizer para ele: não tem nada tão bom
que não possa melhorar. Não tem nada tão bom que não possa melhorar. Criticar é do jogo. E é um absurdo que não se possa criticar um poder, que não se possa criticar uma instituição da República sem ser taxado de antidemocrático, sem se tornar inelegível, sem até ser preso. Isto não é uma coisa simpática a um regime republicano democrático. Isso não é benfazejo à República Brasileira, independente de quem quer que seja que esteja no banco dos réus. Quem está falando com vocês aqui, além de um juiz de direito, sobretudo, e muitas das vezes, juiz eleitoral, é um cara que lá atrás criticou a Operação Lava Jato, criticou a condenação de Lula da Silva. Aqui não há cor político-partidária. Portanto, pouco importa que seja Jair Bolsonaro tornado inelegível, ou seja, o José dos Anzóis Carapuça, ou seja, o Zezinho, ou seja, o Lula, ou seja, o Temer, ou seja, o Maluf tornado inelegível, Boulos tornado inelegível. Pouco importa quem seja. Tornar alguém inelegível porque manifesta opinião para membros de embaixadas de outros países e, portanto, não eleitores brasileiros, manifestar sua opinião sem influenciar em resultado de campanha eleitoral, resultado de política eleitoral, de eleição, manifestar sua opinião sem visar angariar voto, tornar uma pessoa inelegível pela suposta prática de um ilícito eleitoral que eu não estou conseguindo enxergar, atenta, aí sim, atenta contra o regime republicano, atenta contra a democracia brasileira. Seja quem for o político tornado inelegível. Vamos parar, eu vou pedir de novo para vocês, vamos parar com essa história de meu malvado favorito, igual no filme, né? Não se vai aplaudir uma pessoa simplesmente porque essa pessoa, né, fere o seu inimigo político. Quando esta agressão seja ilegítima, seja inconstitucional, ela tem que ser repelida, ela tem que ser alvo de execração e de repulsa, claro, dentro da civilidade das normas, né? Ela tem que ser alvo da execração pública, atinja quem atingir. Ou seja, não é porque essas decisões estão ferindo a Jair Bolsonaro que elas devam ser aplaudidas pelas esquerdas. Até porque quando elas atingiram, elas fustigaram Lula da Silva, elas jamais deveriam ter sido aplaudidas pelas forças conservadoras, porque representaram outrora, como representam hoje, precedentes jurisprudenciais, entendimento perigosíssimo de tribunais superiores que atentam contra a normalidade jurídica e, via de consequência, contra a democracia. Aí sim, contra a democracia brasileira. Gente, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.